Olá, pessoal! Vamos trabalhar agora, novamente, com outro problema de função de segundo grau, que é muito rica essa área de função quadrática, gráfico de função quadrática, de parábola. Assim, a gente sempre tem modelagem super interessante para trabalhar, tá bom? Vamos ver o probleminha? Vamos lá. Um drone de resgate, posicionado a uma altura de 50 metros acima do solo, precisa lançar um pacote de suprimentos para uma equipe isolada. A equipe está localizada a 300 metros de distância horizontal, no ponto diretamente abaixo do drone. Considere esse ponto de origem no eixo X. Ou seja, X igual a 0 para o drone e X igual a 300 para a equipe. Gente, repara que nesse problema ele não vai estar te dando gráfico, ele não vai estar te dando a função. Você vai ter que, a partir dos dados que ele está te fornecendo, esboçar o gráfico para depois achar quem é essa função, tá? Continuando. Sabe-se que, para evitar uma cadeia de montanhas intermediária, o pacote de suprimentos deve atingir sua altura máxima exatamente quando estiver a uma distância horizontal de 100 metros do ponto de lançamento. Então, é mais um complicador, né? Ele tem uma montanha, tá certo? Considerando que a trajetória do pacote é parabólica, então ele te deu essa informação, é uma parábola? Primeira pergunta, determine a função quadrática, né, que vai descrever essa altura. B, ele quer a altura máxima. E C, ele quer saber se, dado essa trajetória, se esse pacote passaria com segurança por um obstáculo de 65 metros de altura, localizado a 50 metros. Então, o que você vai ter que fazer primeiro é esboçar o gráfico, tá bom? É entender essa situação e esboçar o gráfico. Vamos lá. Então, primeira coisa, ele diz que o drone positado a uma altura de 50 metros. Então, no início dos tempos, eu tenho o X, o Y igual a 50, porque a altura dele está posicionada a uma altura de 50 metros. Acima do solo. Então, eu sei que eu começo aqui, ó. A minha viagem começa aqui. No Y igual a 50, X igual a 0. Aí ele fala que a equipe está localizada a 300 metros de distância no solo. Então, a equipe está aqui. Tá? Continuando. Sabe-se que para evitar uma cadeia de montanha intermediária, eu tenho que maior altura, ela precisa estar a uma distância de 100 metros do ponto de lançamento. Então, aqui, ó, o maior valor, quer dizer, o vértice desta parábola, ela tem que estar a x igual a 100, tá certo? Ótimo. Então, a partir dessas informações, a gente vai fazer quase como uma substituição, um algebrismo, para encontrar essa equação de segundo grau, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos pensar no 50, né? Que informação esse 50 pode nos dar? Eu vou pegar a equação, quando x, esse ponto é o quê? É o ponto 0, 50, né? X igual a 0 e y igual a 50. Eu vou substituir aqui, ó. Quando x é 0, ó, some aqui. Então, a altura é 50. Então, eu sei que o C é 50. Beleza, já achei o C, falta o A e o B. Vamos trabalhar agora com a altura máxima. Menos B sobre 2A tem que ser igual a 100, não é? Que é o x do vértice. Ótimo. Então, daqui, o que eu pude tirar? Eu pude dizer que B é menos 200A. Mas, Denise, eu não sei quem é o A. Mas para tudo, que eu ainda tenho uma outra informação. A informação que eu tenho é a do 300. Quando x é igual a 300, o y é 0. Então, mais uma vez, eu vou substituir na equação do segundo grau. Substituir aqui, ó. Olha lá. Bonitinho. Quando eu substituo, mas, poxa, eu ainda tenho A e B. Ah, mas eu não acabei de encontrar que o B é menos 200A? Então, eu vou pegar essa informação e vou jogar aqui. Você podia resolver isso como uma equação um sistema de equação. É um sistema de equação, tá? E eu estou fazendo por substituição. Tiro o valor de uma letra em uma equação e substituo na outra. Ótimo. Então, aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, onde a incógnita é o A
E aí eu consigo encontrar o valor do A como? Somo todo mundo que tem A e todo mundo que não tem, jogo para o outro lado. Caramba, Denise, mas o A deu negativo. Tinha que dar, né, gente? Tinha que dar. A concavidade não é para baixo? Eu não tenho altura máxima, o A tinha que ser negativo, tá bom? Então, a partir do valor do A, eu consigo achar o valor do B, que é menos 200A. Tá aqui. Então, ótimo, já tem a equação. Eu já sei o H de X. Então, a primeira parte do problema já está resolvida, tá? Tá aqui bonitinho, voltei com o esboço, coloquei a equação aqui. Então, essa primeira foi. Agora, o que ele quer? Dado que eu sei que a altura máxima, ela acontece quando x igual a 100, eu quero saber qual é a altura máxima. Ora, é só substituir nessa função. Ela não me dá altura? Então, a gente vai substituir o x por 100. Então, no lugar do x eu botei 100, no lugar do x eu botei 100 e vou fazer as contas. Não tem jeito, trabalhoso, né? 100 ao quadrado, multiplica por isso aqui. O interessante de multiplicar por 100 é só você andar com a vírgula, né? Aqui, ó, você vai ter 1, 2, 3, tem 4, 0. Você vai andar 4 casas para a direita. Aqui são 2 zeros, você vai andar 2 casas para a direita, tá bom? E aí agora é só somar tudo. Beleza. Então, o que que eu sei? Eu sei que o H de 100 é 66,30. Isso significa que aqui, ó, vai ser 66,36. Então, o meu segundo questionamento está feito, está aqui, está direitinho. O terceiro é o quê? Ele quer saber se quando eu tenho 50 metros depois do ponto de lançamento, se eu tiver um obstáculo de 65 metros, se esse pacote vai conseguir passar por ele. O que você vai fazer? Você vai achar a altura que eu vou ter a 50 metros do lançamento. Então, eu substituo aqui o x por 50 para ver se ele vai conseguir passar, né, um obstáculo de 65 metros vai passar ou não, tá? Então, a 50 metros, qual é a altura dessa trajetória? Então, de novo, como antes eu substituí por 100, agora eu vou substituir por 50. Substituir e vou achar o 62,415, tá? Então, você repara que a altura vai ser 62 e o obstáculo é 65. Complicado, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu tracei essa função para você conseguir perceber que realmente aquele nosso esboço inicial, só com os valores, os 3 valores que a gente tinha, realmente ela não é exatamente, a gente não vai conseguir fazer exatamente igual como essa abertura da concavidade maior, né? Mas a gente percebe que a gente eventualmente, o desenho pode estar um pouquinho diferente, mas os dados são fidedignos. Os dados estavam corretinhos e correspondem a isso aqui quando a gente manda traçar o gráfico ou no GeoGebra ou no Wolfram Alpha para poder conferir esses seus cálculos. É interessante se jogar nele. Ou no GeoGebra ou no Wolfram, que também os dois são bem interessantes, tá bom? Você percebe que a gente conseguiu montar a partir de um algebrismo também. Quer dizer, você precisou primeiro. O que você precisou saber? Você precisou pegar o problema, né? Um probleminha que não tinha um gráfico, não tinha a equação. Então, você precisou interpretar aquele problema, tá? Para poder você tirar os dados e modelar esse problema matematicamente para poder resolver, né? Foi interessante, sim. Por quê? Porque você teve que esboçar o gráfico com os dados. Isso é muito interessante, né? Você consegue observar qual era a altura. Eu estava a 50 metros da altura. Isso foi muito legal, porque você conseguiu interpretar o que o problema queria. Então, isso é modelar, né? É você entender o problema, o que ele significa, o que ele quer, quais são os dados dele,
traçou o gráfico, esboçou o gráfico, né? Para ver que dados ele poderia ter. Assim, eventualmente você coloca os valores assim, x igual a tanto, y igual a tanto. Mas nesse caso, você conseguiu colocar algo visual, que foi o gráfico, né? O gráfico é muito rico. E aí, a partir dali, aí sim, algebrismo, gente, algebrismo. Para achar qual é a equação, e aí depois que você tem uma equação, você vai identificar o que ele pediu. E aí você vai usar a equação ou até o gráfico para te responder. Tudo bem, gente? Tá certo? Então a gente fica por aqui. Até a próxima!